ali por volta de 2007, 2006, já casado, com a minha primeira filha, pequena. Eu passei por algumas situações e agora eu tinha parado de ler teologia e estava começando a ler algum tipo de filosofia, comecei a voltar a ter contato com uma leitura mais secular e conversar com outras pessoas e tal, e aí aqueles questionamentos se tornaram mais fortes. Aí eu meio que falei, cara, peraí, esse negócio tá meio errado. Deus não existe. Sério, passou por essa fase. Questionei, E aí fiquei ateu. Tá. Aí, nesse período aí... Cara, esse período foi punk. Mas foi um período da minha vida, Paulo, que é assim, ó, isso aqui é legal. Isso é muito bacana. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, a gente ficou sabendo de um amigo nosso, amigo da igreja, e ele saiu da igreja, a gente ficou sabendo, saiu da igreja e voltou para as drogas. Tá. E ele estava muito bem. Muito bem, um cara trabalhador, um cara que tinha vindo da vida do crime e estava bem, casado, com família, filhos e trabalhando. Só que, queira ou não queira, essa rotina, principalmente nos dias de hoje, elas acabam nos tirando um pouco do ambiente religioso. Não dá, o cara precisa trabalhar, o cara precisa... E a igreja não nos prepara para isso. Então isso aconteceu comigo. Então eu era um jovem focado, enfiado na igreja 24 horas. Véio. Eu fazia todo tipo de trabalho que você imaginar, participava de vigílias, oração no monte, evangelizava na Cracolândia, lá em São Paulo, na madrugada, ali no centro de São Paulo. Então assim, era muito legal, a gente se envolvia num monte de coisas e tal. Quando chegou uma idade que eu falei, cara, agora eu preciso tomar rumo na minha vida, e aí o Senhor abriu as portas. Eu comecei a trabalhar e namorando, querendo casar. E aí eu me empenhei naquilo ali. Agora, e precisava estudar. Então, estudar, trabalhar, pá, casei. E aí eu senti que eu comecei a esfriar. Certo? Porque eu ficava 24 horas dentro da igreja. Mas eu não tinha estrutura para viver a vida real. Tá. Uma coisa é você estar ali dentro da igreja. Tem problemas dentro da igreja? Tem, cara, mas... Agora, viver o mundo real, viver aqui fora, trabalhar, estudar, aí você casa, você tem que lidar com os desafios dentro de um relacionamento, vida financeira, e aí você começa a lidar com tudo isso sem conseguir estar mais ali daquela forma que você ficava ali na igreja, todos os trabalhos você estava presente, a maioria pelo menos você estava presente e tal. Aí você se vê fraco. E você, infelizmente, é ensinado que, sim, vai ficar fraco, você tem que estar aqui. Pelo menos, no meu caso, era ensinado assim. E você é cobrado a fazer todos os esforços possíveis, inimagináveis, para você estar ali. Porque aquilo ali vai te dar a sustância para você encarar lá fora. Tá. E lá fora é secular, aquilo lá é do homem, é do mundo. Né? E você está cuidando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. As coisas de Deus é aquilo ali. Tá. E aí, como você está dentro dessa cultura, você também se olha assim. Isso aqui é interessante o cara pensar. Você se olha, tem até, eu estava lendo um livro, o cara falou um negócio legal que é uma metáfora, né? 2 peixinhos lá na água, conversando e tal. Aí vem um peixão mais velho, passa por eles e fala, ei, rapazes, como é que tá a água aí? E foi embora. Aí os peixinhos olham pro outro e falam, água? O que é isso, cara? Que diabo é isso? Ou seja, quando a gente não se dá conta como o ambiente que nós estamos inseridos, das crenças que nós temos, como elas estão moldando e direcionando a nossa vida sem a gente se dar conta. Entendeu? Você não percebe. Se alguém vem de fora e fala para você, cara, mas não é bem assim, tal, você não se dá conta, porque você está tão submerso naquilo que não faz sentido para você o que essa outra pessoa está falando. E aí não fazia sentido para mim. Eu só achava que eu estava fraco. Então fui ficando fraco. Eu orava, cara, eu chorava, Jesus, eu tô fraco, eu tô morrendo, me ajuda, me socorre. Mas não é, cara, eu precisava viver a vida real. Aqui fora. A igreja, ela deveria, assim como nossos pais, nos preparar para o mundo. Para o mundo. Não para ficar dentro da igreja. Assim como eu não posso criar minhas filhas, que hoje minha filha está em Portugal, estudando lá.
Já está quase voltando, ia ficar 1 ano lá. Cara, é isso mesmo. Vá, dá um medinho, mas vá. Para ela crescer. E como ela cresceu nesse meio tempo? Cresceu muito, a gente vem acompanhando e tal. Quando você troca ideia com ela, você vê as experiências que ela está tendo e ela está crescendo. Mas nós tivemos que preparar ela para isso. Quando eu fico com medo dela ir, é porque eu não preparei, cara. Ok. Eu não dei as ferramentas que ela precisa para encarar o mundão. Mas ela tem que encarar o mundão. Ela tem que estar pronta para viver sem mim. Ou pelo menos saber que eu estou aqui. Se ela precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Pode contar comigo. Mas a vida dela, ela vai ter que viver sem mim. E a igreja deve fazer o mesmo papel. O indivíduo tem que ficar sem a igreja. Ele tem que ter a capacidade de viver sem igreja... Instituição. Ok. Templo. Tá. Rito. Você não precisa disso. Você consegue, você deveria conseguir viver sem isso. Tá? E aqui, quando você esteve ou está aqui, você recebe estrutura para isso. E aí sai daqui. Vai embora. Vai viver sua vida. E vá viver o evangelho lá onde você está. Vá ser igreja lá. E aí você consegue fazer isso. Eu não consegui. Eu fracassei. E aí eu me vi mal. Aí foi quando eu chutei o balde. Quase morri, Paulo. Tá. Entendi essa questão aí, né? Essa trajetória que você teve, iniciando aí na Igreja Católica, né? E inserindo aí então na Igreja Evangélica, né? Que você passou por vários anos. Tá, e você fracassou. Ok. Nesse contexto, enquanto você ainda não estava preparado, foi fundamental para sua... Foi necessário para o seu desenvolvimento pessoal e relacionamento com Deus? Foi útil. Eu vou diferenciar um pouco de necessário. Ela foi útil. Imagina que você está com uma enfermidade e você tem N tratamentos que você pode fazer. Você faz um que aparece para você não tem conhecimento de outros tratamentos. Tem um tratamento que chega até você, seja uma benzedeira, seja uma folha de não sei o quê, seja uma medicação X, seja um remédio da homeopatia, ou vai no doutor fulano ali que... Mas não, apareceu um para você. Toma essa folha aqui e tal. E aí a dor ameniza, você se sente melhor e tal. Foi útil para você aquilo ali. Mas você não pode dizer, tá vendo como essa folha aqui é importante para a vida das pessoas? Não, ela é útil. Pode ser, dependendo da situação daquela pessoa, ela pode até ser útil porque ela tem. Mas é efetivo? Não é? Só tem essa solução? Ela poderia ter tomado outro remédio? E o problema é quando a gente diz que... Porque foi útil para mim, tá? Foi muito bom para mim. Teve alguns prejuízos, mas foi muito bom para mim. E aí eu não posso agora atribuir à igreja também essa primazia. Olha, foi bom para mim, é o que há de melhor, é isso que todo mundo precisa, todo mundo tem que experimentar. Eu acho que o erro estaria aí. Mas sim, foi útil, foi interessante. Tá. Me tirou da onde eu estava. Foi naquele momento é o que me apresentaram e que eu abracei e que me tirou da onde eu estava, que não estava legal, eu poderia morrer naquela situação. É que chegou um ponto para mim que aí aquilo também já não dava mais.